Palavra de Deus, Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5. O versículo 6. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor: Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Amém, irmãos? Amém. Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E nós estamos aqui estudando sobre a sua paixão, sobre o seu sofrimento, o que Jesus teve que passar para que nós pudéssemos ter essa bênção que Jesus morreu para nos justificar através do seu sangue. Amém? Porque o ser humano em si, por melhor que ele tenta se esforçar, ele não vai conseguir agradar a Deus. Nós não conseguimos chegar aos céus através do nosso esforço próprio. A Torre de Babel, ela tem o simbolismo com o qual Deus ele pediu para que os homens se espalhassem pela terra. Amém? Foi o que ele pediu, foi a ordem dele: crescei-vos, multiplicai-vos e espalhai-vos sobre a terra, sobre a face da terra, isso que eu vos dou tudo por mantimento. Porém chegaram um dia e falaram: não, a gente não vai ser espalhado, e vamos fazer uma torre que toque até os céus, para que o nosso nome seja notório. O que isso quer dizer? Primeiro, a rebeldia. Eles falam: não, a gente não vai obedecer a Deus. Aquilo a qual Noé, Jafé, Cam e Sem nos falaram, e os nossos avós, nós não iremos seguir, nós vamos fazer a nossa vontade, não vamos nos espalhar. Talvez, irmãos, conforme eles foram se espalhando, eles chegaram a desertos, chegaram a lugares muito frios, chegaram a lugares secos, pantanosos. E quando chegaram ali na península de Sinar, ali é chamado o crescente fértil, né? Que aonde está o rio Nilo, o rio Jordão, o rio Eufrates e o rio Tigre. Ele faz uma meia-lua. E ali é o lugar que floresceu a civilização humana. Porque eles falam: a gente vai ficar aqui. Aqui vamos comer bem, aqui vamos viver bem, não vamos espalhar coisíssima nenhuma. E vamos fazer uma torre e vamos tocar o céu. Como? Eles se esforçando um a um, fazendo tijolos para tocar os céus. Mas Deus falou: não, vamos confundir. Primeira coisa, eles não iam tocar o céu. Eles queriam tocar o domo, não era tocar esse céu. Eles tinham a mentalidade do povo antigo, é que havia um domo que separava as águas de cima com a terra. Isso aí é a mentalidade das pessoas da época. Eles queriam tocar esse domo, para que eles queriam mostrar que eles conseguiriam chegar até os céus. Mas Deus falou: não, vocês não vão chegar, e vocês vão se espalhar sim. Vamos fazer as suas línguas serem diferentes, e vocês vão se espalhar por bem ou por mal. Vocês não querem fazer minha vontade, vocês vão fazer.
Então, primeiro, a rebeldia de querer chegar aos céus através do esforço próprio é impossível. Ainda que quiséssemos, nós não conseguimos chegar aos céus com esforço próprio. Então foi necessário que Jesus padecesse na cruz. E nós estamos vendo aqui todo o seu padecimento. Vamos ler a palavra de Deus no livro de Mateus, o capítulo 27, versículo 31. Evangelho segundo o apóstolo Mateus, o capítulo 27, a partir do versículo 31. O homem, por seu esforço, ele não pode chegar ao céu, mas Jesus, irmãos, teve que se esforçar muito para que nos desse a vida eterna. Diz assim a palavra de Deus: e depois de o haver escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe suas vestes e o levaram para ser crucificado. Aqui está a sexta fase do sofrimento de Jesus Cristo, que ele, levando a pesada cruz no ombro, Cristo lentamente inicia a sua caminhada para o Gólgota. O peso da cruz, somado aos seus esgotamentos físicos, o faz cair. Esforça-se para levantar, porém não consegue. E obrigam a Simão o Cirineu a levar a cruz. Diz assim: quando saíram, encontraram um homem de Cirene, chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. E chegando-se ao lugar chamado Gólgota, diz lugar da caveira, aí já começa outra parte. Mas no livro de Lucas, diz que Jesus caiu, por causa das chicotadas que ele tinha levado, ficou em carne viva, as costas de Jesus ficaram em carne viva, talvez os seus órgãos apareceram, as suas costas foram dilaceradas através dos chicotes, que a gente aprendeu assim, né? Eu queria saber o que o carrasco sentiu quando a Jesus feriu com 40 açoites, né? Tem sim, não tem? Tem. O problema é que 40 açoites pela lei de Moisés. Só que Jesus não foi condenado pela lei de Moisés. Ele foi condenado pela lei romana. Então ele apanhou de 2 pessoas até os 2 cansar. Até o braço, sabe quando você pega um peso, você faz muito esforço e seu braço começa a se fatigar? Jesus apanhou até cansar, não foi 40. 2 pessoas batendo nele até cansar. E óbvio, quando ele foi pegar a cruz, ele é ser humano. O peso da cruz foi muito, além da cruz ser pesada, ele conseguia levar, mas as suas costas estavam, irmãos, é como tivesse alguém pegasse um carro, amarrasse ele e passasse no asfalto, entendeu? A coisa foi feia. Eu não sei se é verdade isso, acredito que eu estou falando, irmãos, algo que eu não tenho como provar, amém? A Bíblia dá o nome da pessoa que levou a cruz de Jesus, porque dizem que esse homem de Cirene, Simão, depois ele se converteu. Então Mateus está falando: olha, quem levou a cruz de Jesus foi o irmão Simão, lá de Cirene. Aí dizem que um dia ele entrou numa igreja, numa reunião cristã, e as pessoas estavam contando sobre que Jesus não conseguiu levar a cruz, e alguém a carregou a cruz. Aí ele falou: quem é esse Jesus? Quando foi que aconteceu isso? Aí o pessoal falou: mas foi tal dia que era Pilatos, que era o governador. Ele falou: ah, tá, não sei que dia foi. Eu que levei a cruz. Mas eu tenho uma dúvida, disse Simão para os irmãos. Aquela cruz estava muito pesada. Não era uma cruz normal. Não me admira aquele homem que já estava com as costas dilaceradas não conseguir levar a cruz, porque eu quase não consegui levar a cruz. E os ladrões estavam conseguindo levar as cruzes deles. Mas aquela cruz daquele homem que vocês estão falando aí, eu mesmo, forte, eu quase não consegui levar. Por que aquela cruz era tão pesada? Aí eles falaram:
é porque aquela cruz carregava o pecado do mundo todo. Aí ele se converteu e falou: agora entendi porque aquela cruz era tão pesada. Não sei se é verdade, né? Mas a verdade é uma só: aquela cruz era pesada não só por causa dos ferimentos, mas por causa dos nossos pecados. Eu estava aqui pensando, irmãos, no que falar para os irmãos hoje, essa noite, e meditando ontem. Hoje eu não consegui meditar não, mas ontem eu consegui. E geralmente quando uma pessoa está apanhando, uma pessoa está sofrendo, às vezes a gente pensa, né? O que aquela pessoa fez para merecer apanhar? Né? Quando alguém está apanhando, alguma coisa aconteceu, né? Ninguém apanha de graça. Ninguém é flagelado de graça. Alguma coisa a pessoa fez. E com Jesus, irmãos, Ele não fez nada. Quem fez fomos nós. Não foi Ele que fez alguma coisa, foi nós que fizemos. Ele apanhou por nossa causa. Ele não apanhou por nada de errado que Ele fez. Ele apanhou por causa de nós. Jesus não fez nada. Quem merecia apanhar era Ele. Quem merecia apanhar eram todos nós. Mas quem apanhou foi Jesus. Amém? Vamos ler o versículo 35. E havendo-o crucificado, repartiram os seus vestidos, lançaram sorte para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: repartir entre si meus vestidos, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Amém? Isso aqui é a 7ª fase do sofrimento de Jesus Cristo. Lá no Gólgota, eles põem a cruz no solo e deitaram Jesus, né? A cruz ficou no solo e colocaram Jesus em cima da pilastra vertical da cruz. Depois colocaram a pilastra horizontal, estenderam os seus braços e pregaram um cravo de ferro quadrado e pesado que atravessa o punho, primeiro da mão direita e depois da mão esquerda. Os cravos, obviamente, tem que penetrar também a madeira, tem que fixar na madeira. A seguir, estende os seus pés e cravo na cruz os cravos dos pés também. Os cravos maiores dos que estão nas mãos. Os cravos dos pés, porque assim, a nossa mão, vamos dizer aqui, tem mais ou menos uns 7 centímetros, 5, né? Se a pessoa for muito gordinha, né? Jesus não era gordinho, então deve ter entre 5 e 7 centímetros a espessura dos punhos de Jesus. Agora imagine colocar 2 pés sobrepostos, canela com canela, sobrepõe cada canela, dá mais ou menos uns 40 centímetros. Então, para fixar 40 centímetros no madeiro, o cravo tem que ter por volta, eu acredito, no mínimo 50 centímetros. E atravessou os ossos de Jesus. Tudo isso para nos salvar. Porque Ele não fez nada, quem fez foi nós, né, irmãos? Ele não matou ninguém. Ele não se levantou contra o Império Romano. Ele não se levantou contra a autoridade dos sacerdotes. Não roubou ninguém. Fez nada. Não traiu, né, a nação. Nada que fosse digno de morte, pelas leis romanas ou pelas leis judaicas. Mas Ele teve que passar por tudo isso. Ele teve que passar pelos cravos nas mãos. Tem um filme muito interessante chamado A Ressurreição de Cristo. A Ressurreição, na verdade. É um filme mais recente, que um centurião romano, ele é designado para achar o corpo de Jesus, porque sumiu o corpo de Jesus. E ele tinha sido responsável, no filme, né, de ter crucificado Jesus. Aí achou um dos discípulos de Jesus. E aí perguntou para o discípulo: eu não vi você lá. Eu acho que era Natanael, o discípulo no filme. Eu não vi você.
Eu vi outro, mas não era você. Ele falou: não, não fui mesmo. Por que você não foi? Porque eu fugi. Quem era o seu mestre? Ah, meu mestre curava, fazia milagres, né? Fazia grandes coisas. E aí ele pegou o cravo e colocou na mão de Natanael. Aí ele viu o peso do cravo. Falou assim: ó, sinta aí que o seu mestre passou. Aí ele ficou meio assustado. E é para nos assustar, irmãos. Jesus não morreu na cruz e teve esses cravos nos pés e nas mãos por nenhum crime que ele cometeu. Ele morreu por amor. Mas ele não morreu por amor por um filho bom, né? Porque acho que muitas mães dariam a vida pelos seus filhos. Não é verdade? Né? Ah, não, morre eu, mas não morre meu filho. Eu falo com absoluta certeza. Eu, como marido, eu prefiro morrer que minha esposa. Se alguém me perguntar quem morre, você ou a sua esposa, morre eu. Agora, se vir um cachorro morder, o cachorro morde ela. O cachorro não, o cachorro não dá não. É que eu tenho medo de cachorro. Mas entre ele morrer, minha esposa e eu, morri eu. Por quê? Eu acho minha esposa melhor do que eu. Você merece viver mais do que eu, né? E a Bíblia também diz isso, né? Agora, Jesus morreu por pessoas más, irmãos. Ainda que muitos de nós se convertemos, nós éramos maus, né? Nós não presta. A gente gosta de coisa ruim, a gente gosta de vícios. Nós gostamos de coisas que alimentam a nossa carne. Quantas vezes nós trocamos Jesus por um prazer temporário? Graças a Deus nós reconhecemos a morte de Cristo na cruz. Mas aqueles escravos que mataram ele, que o torturaram, que trouxe dor para Jesus, foi um cravo, foi um sofrimento para pessoas más, não pessoas boas. Para falar a verdade, Jesus não merecia passar por isso, amém? Amém. E nós não merecíamos que ele passasse por isso. Mas Deus amou o mundo de tal maneira. É o amor realmente de Deus. Agora o mistério, porque foi essa forma ao qual Deus determinou que Jesus Cristo iria nos redimir, nos remir, nos justificar e nos comprar. Não sei. Não sei. Mas foi a forma em que Deus, na sua infinita misericórdia, Ele entendeu que assim deveria ser feito. Por que? Não sei. E foi antes da fundação do mundo, irmãos. Não foi um desenvolvimento, né? Eu vou repetir aqui para os irmãos que quando eu entrei na igreja, eu ouvia muito isso, né? Ah, Jesus olhou para Noé, Noé não era perfeito. Jesus olhou para Abraão, Abraão não era perfeito. Olhou para Moisés, Moisés não era perfeito. Olhou para Davi, Davi não era perfeito. Aí falou para o seu filho: é tu mesmo vai ter que morrer na cruz. Mentira, Jesus tinha morrido na cruz antes da fundação do mundo. Deus já sabia que não havia um justo sequer, não havia um homem só perfeito. Então já estava determinado, antes de falar haja luz, que Jesus iria morrer numa cruz. Amém? Amém. Versículo 39 de Mateus 27. E os que passavam blasfemavam, maniando as suas cabeças e dizendo: tu que destróis o templo em 3 dias e reedificas, salva a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desça da cruz. E da mesma maneira também os principais dos sacerdotes, com os escribas e os anciãos e os fariseus, escarneciam dele, dizendo: salvou os outros, e a si mesmo não pode salvar-se. Se é o rei dos judeus, o rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Confiam em Deus, livre-o agora, se o ama, porque ele disse: eu sou filho de Deus.
e o mesmo lhe lançaram também em rostos os salteadores que com ele estavam crucificados. Jesus morreu como um bandido, né, irmãos? E essa, no nosso estudo, é a 8ª fase do sofrimento de Jesus. Agora Jesus, cheio de ferimentos na cabeça, nas costas, nos punhos e na canela, e coberto de sangue, é um espetáculo. O rapaz colocou patético para todo o povo que assiste ao ato. Como são as dores? São atrozes em todo o seu corpo. Quem tem astrose já sofre, né, irmãos? Qualquer coisinha, né? Qualquer coisinha que aqui esqueci o nome. As articulações. Sempre que a pessoa que tem astrose faz um movimento no joelho, um movimento no cotovelo, é uma dor. Agora Jesus, imagine todo o seu corpo ficando numa posição terrível. Eu lembro que eu era mais novo assim. Eu não era muito católico, não. Aprontava um pouquinho. Aí eu tomei um castigo na escola. Nem sei se tem mais castigo na escola. O meu castigo era ficar na parede com a mão levantada. Irmão, mas doeu tanto. Porque não podia descer a mão, tinha que ficar com a mão levantada. A vez que eu estou orando, a minha mão já começa a cansar. E os irmãos demoram um pouquinho mais na oração, aí já tem que trocar de mão. Então só de você ficar em pé e a sua mão tem que ficar numa única posição, não dói também quando você está no ônibus o tempo todo em pé? Né? Dói, né? Vai ficar mais de 1 hora no ônibus, não é fácil, né? Já está cansado, tem que ficar em pé, segurando naquela barra. Eu fico assim o tempo todo, trocando de mão, quando eu vou em ônibus em pé. Agora imagine Jesus em pé, segurado por cravos de ferro. E por várias horas, por 6 horas, né? Os braços, como eu falei, ficar assim muito tempo com o braço para cima, o braço começa a se afadigar. Começa a ficar fraco, né? Agora imagine com prego. Sente câimbras nos músculos. Quando a minha diabetes está muito alta, eu sinto câimbra, é terrível. O músculo começa a contrair, a contração do músculo. E rasga-se a pele pelas suas costas. Começa outra agonia, uma dor insuportável no peito, porque vai para frente e tem que ir para trás. Aí o coração dele começa a falhar aos poucos. E ele começa a ficar muito cansado e sente sede. Está totalmente consciente do seu sofrimento. E ainda por cima, as pessoas começam a escarnecer dele, a zombar dele. Então, o que passa Jesus nesse momento? Primeiro, a execução começa com uma flagelação, com açoite, com chicotes que causavam as hemorragias internas e externas. Isso antes da cruz. Já teve hemorragia. Depois ele teve uma asfixia. A posição de ficar suspenso com seus braços estendidos dificultava a respiração. Para inalar, Jesus precisava apoiar-se nos pés pregados e nos pulsos pregados, causando uma dor terrível só para respirar. As dores, os pregos inseridos nos pulsos ou nos pés, causava dores nos nervos. Como que é a imagem de Jesus, que a igreja católica, a igreja ortodoxa oriental mostra? Quem lembra? Ele na cruz, mas como ele está vestido? Eu sei. Mas assim, eles também, eu vou falar uma coisa aqui, eles também sabem, é para não chocar as pessoas. Mas o ato de morrer na cruz é para humilhar. E Jesus ficou nu.
Ele ficou exposto em via pública nu. E muitas vezes a placa descrevia o crime dele. E Pilatos colocou qual foi o crime de Jesus. Este aqui é Jesus Cristo Nazareno, o rei dos judeus. E que Pilatos falou? Vocês estão matando. O crime desse homem é ser o rei de vocês. Não teve crime nenhum. Aí os fariseus falaram: não, tira, diga que ele disse que era o rei dos judeus. Mas Pilatos, que foi titubeante em todo o julgamento de Jesus, ele foi firme. O que eu escrevi, eu escrevi. Aleluia. Vocês mataram o rei dos judeus. Vocês mataram o seu rei. Entendam isso. A condenação é que vocês, ele não fez nada de errado. Vocês pediram para matar o rei dos judeus. Esse foi o crime dele. Tudo isso para degradar, para humilhar o indivíduo. Acontece desidratação e espasmo, a sede intensa, a perda de sangue e a febre levam a espasmos musculares constantes. O corpo dele mexia sozinho. Os músculos, né? Mesmo ele não querendo, mexia, porque era muita dor. E a morte começa a ser acelerada. Em alguns casos, soldados romanos quebravam as pernas dos condenados para impedir que se apoiasse. Ou seja, que mesmo com muita força, eles se apoiavam. Aí, para a pessoa morrer rápida, eles quebravam o osso do sujeito para cair de vez e morrer. Porque alguns ficavam até uns 5 dias, né? Acho que até mais, hein? Pelo menos 2 dias a maioria conseguia ficar ali sofrendo. Amém? Jesus passou por tudo isso. Passou por tudo isso, irmãos. A gente canta assim: Jesus padeceu na cruz por mim, Jesus padeceu na cruz, ó grande amor do Salvador, morrendo na cruz, assim. Só que a gente não entende, né? O que ele passou. Passou tudo isso. Mas ainda teve mais sofrimentos. Porque o sofrimento físico, Jesus não falou nada. Ele ficou mudo como uma ovelha diante dos seus tosqueadores. Dá até dó da ovelhinha quando eles começam a tirar as lãzinhas dela. Parece que a coitada foi feita para aquilo, né? Para tirar a lã. Acho que ela fica até feliz, porque muito pelo até atrapalha ela de andar, né? E Jesus ficou quieto, irmãos. Não reclamou, não blasfemou de ninguém, não xingou. Seus malditos, seus pecadores, eu vou pegar vocês. Mas que ele falou: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ele ficou quieto. Mas teve um momento que ele reclamou, irmãos. 27:46 diz assim: e perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz: Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? Este brado de Cristo mostra um ponto culminante dos seus sofrimentos pelo mundo perdido. O seu brado foi em aramaico. Testemunha que ele experimentou a separação de Deus Pai ao tornar-se substituto do pecador. Os filhos, muitas vezes, irmãos, quando tem separação, às vezes eles se culpam. Ele fala: será que meu pai e minha mãe se separou por minha causa? É verdade, isso acontece, irmãos. Muito filho fala: meu pai e minha mãe se separou por minha causa. Se eu não tivesse vindo, talvez o meu pai e minha mãe não tivessem separado. É mentira, né? Raramente por causa do... Acho que nunca é por causa do filho, né?
geralmente ou os dois não se suportam mais, ou um dos dois não se suporta, né? Nunca, acho que não é filho, não. Mas nesse caso, irmãos, a separação entre o Filho unigênito de Deus e Deus Pai foi por culpa dos filhos, sim. A gente pode falar, nós somos culpados da separação entre Deus e Jesus. A culpa foi nossa. Se teve um momento de uma comunhão perfeita que foi desfeita, houve uma separação, ainda que temporária, a culpa foi nossa. E essa foi a pior tristeza, angústia e dor que Jesus pôde sentir. Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, para dar a si mesmo a resgate de muitos. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado pela humanidade inteira. Ele morre abandonado. Por quê? Para que nunca mais sejamos abandonados. O Senhor é meu ajudador, e eu não temerei o que me fará o homem carnal. Porque ele disse: eu jamais te deixarei e de maneira alguma te desampararei. Está em Hebreus capítulo 13. Então Jesus, ele padeceu a separação, o abandono de Deus o Pai, para que nenhum dos filhos de Deus nunca mais fossem abandonados. Ele morreu para que pudéssemos viver. Amém? Assim, mediante os seus sofrimentos, Jesus redime a humanidade. Vamos ler o versículo 50. E Jesus clamou outra vez com grande voz, rendeu o seu espírito, e eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. E tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. 10ª parte. Cristo profere a sua última palavra: está consumado. Nós estudamos, sobre os brados da cruz. E aqui termina todo o sofrimento de Jesus. Aqui termina a obra da redenção. Aqui foi paga a dívida, irmãos. Esse brado é o brado do último carnê que Jesus tinha que pagar para o ser humano. Último. As suas vestes, ele teve que passar por todo esse sofrimento que eu falei. Ele teve que clamar por sede, na sua sede, dar vinagre para ele. Teve que tirar sortes, repartir as suas vestes, tirar sortes da sua túnica. Ele teve que ser desprezado, humilhado, ser contado entre os transgressores. E quando tudo isso acabou, ele disse: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Acabou? Então eu entrego em tuas mãos o meu espírito. E assim termina a história da cruz. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Amém? Passou por tudo isso. Mas ao terceiro dia Deus o Pai o ressuscitou. E disse Deus: Tu és o meu filho e hoje eu te gerei. Ele morreu na cruz para perdoar os nossos pecados. E ressuscitou para mostrar que assim como ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Glória a Deus, aleluia. E estaremos com ele para todo sempre. Meu Deus, aleluia. E assim como ele ressuscitou num novo corpo, um corpo que não vai sentir mais fome, não vai sentir mais sede, pode até comer, porque Jesus comeu, mas não vai sentir mais fome. Que desaparece, A Bíblia diz que Jesus desaparece na frente deles, depois de ressuscitado. Nós vamos ter um corpo igual de Jesus, a gente vai ter essa capacidade de desaparecer, irmãos. Amém? Eu estou inventando?
A Bíblia diz que a gente vai ter um corpo igual ao dele. Então vamos ter essa capacidade. Amém? Amém. Jesus passou por tudo isso. Mas pelo poder de Deus, porque Ele era Deus, Ele suportou até o fim e morreu por nós na cruz do Calvário. E agora nós aguardamos o grande momento da ressurreição. Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.